Vocês lembram do filme do Sandman dos anos 90? Não? Eu lembro. Não, eu não fui para nenhum universo alternativo. Acredite se quiser, eu tô falando de algo que aconteceu nesse universo mesmo. Não faz ideia do que eu tô falando mesmo sendo fã do Sandman? Tudo bem, eu entendo. E você logo vai entender do que eu tô falando. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guris e hoje eu vou falar sobre um filme que você provavelmente não viu. O filme se chama Sandman e é baseado no personagem da DC. Não, pera, isso não tá certo. Nunca houve um filme do Sandman. Ou houve? Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para que se inscreva, que me ajuda a ter relevância no algoritmo do YouTube. E se gostar desse vídeo, dá um like também, que me ajuda também. Onde é que a gente estava mesmo? Ah, sim, o filme do Sandman. Bom, antes de existir streaming, antes de existir Blu-ray, antes de existir DVD, antes até mesmo da internet comercial, existia uma coisa chamada locadora de vídeo. Você deve ter visto isso, né? Você que é mais novo, que não passou por isso, deve ter visto isso no filme da Capitã Marvel, que se passava nos anos 90. E essa história que eu vou contar também se passa nos anos 90. As locadoras, elas tinham fitas de VHS, que era o formato de home video que se usava na época, que a gente assistia num player chamado videocassete. Para poder assistir um filme ou maratonar uma série, a gente tinha que ir até a locadora, alugar o que a gente queria e trazer para casa. Ficava um tempo, poucos dias, e depois, às vezes, quando era lançamento ou coisa assim, às vezes era de um dia para outro, trazia para casa, assistia, depois tinha que devolver. Inclusive tinha que rebobinar, fazer ela voltar pro começo. Era toda uma loucura. Ou seja, nada da comodidade de poder assistir qualquer coisa com um clique e não precisar se preocupar em voltar pro começo. Foi nesse contexto que eu, um jovem pré-adolescente dos anos 90, me deparei com a capa de um filme muito específico, Sandman. A capa, que vocês estão vendo aí nesse vídeo, dizia que o filme era uma adaptação de Sandman, personagem da DC criado pelo Neil Gaiman. Ele também mencionava uma tragédia envolvendo o diretor e ator do filme, mas falamos sobre isso mais pra frente. Apenas para dar um contexto, porque eu me sinto obrigado a fazer isso, mesmo que a maioria já conheça o personagem, Sandman é um dos vários personagens de quadrinhos com esse nome e que foi criado pelo Neil Gaiman. Ele é meio que uma completa reinvenção do personagem da DC da Era de Ouro do mesmo nome, que o Gaiman só pegou esse nome e mudou todo o resto, fez uma história completamente diferente e um visual completamente diferente. Esse Sandman do Neil Gaiman é a personificação dos sonhos que se liberta depois de ter ficado preso por um século. Bom, naquela altura do campeonato eu já lia quadrinhos há alguns anos já e sabia quem era o Sandman, apesar de não ter lido muita coisa do personagem naquele momento. Naquela época eu era muito novo e as histórias do Sandman eu não me conectava muito, então teve apenas algumas poucas histórias que eu tinha lido, mas conheci bastante sobre o personagem. Obviamente, quando eu vi a capa, eu aluguei o filme, mesmo a sinopse não parecendo exatamente o que eu esperaria num filme do personagem e nem citando o Sandman. Mas assim, naquela época fazer filmes baseados em quadrinhos ou games que pareciam não ter nada a ver com material fonte era bem comum, tá? Vi de filmes como Super Mario. Então ser uma adaptação que muda bastante coisa do material fonte, pra mim não era uma surpresa naquela época. Bom, aí eu aluguei o filme. Fui pra casa, bem feliz, louco pra ver. Coloquei a fita no videocassete e comecei a assistir. Quando o filme acabou, eu só tinha uma pergunta na minha cabeça. Onde diabos tá o Sandman nesse filme? Como vocês já devem ter imaginado essa altura do campeonato, o filme não tinha absolutamente nada a ver com o personagem de quadrinhos. Pra ser bem sincero, essa não era a primeira vez que eu me enganava com relação a algum filme ou série, tá? Eu precisei de 2 ou 3 episódios da série Starman, uma série bem antiga, pra perceber que ela não era uma adaptação do personagem da Sociedade da Justiça. E por um bom tempo eu pensei que a série Justiça Final, outra série antiga também, que passava na Globo, era uma adaptação do personagem vigilante da DC, mas não era. Mas assim, nesses casos que eu citei, o meu engano foi por pura ingenuidade, assim. Em nenhum momento os programas mencionaram serem baseados nos quadrinhos. Então foi erro honesto meu. Culpa nenhuma das séries.
Mas esse Sandman era diferente. A capa do filme dizia explicitamente que se tratava de uma adaptação do personagem para vídeo. Então como é que o filme não tinha absolutamente nada a ver com Sandman ou com o universo criado pelo Neil Gaiman para o personagem? E não era também o caso de uma fita que foi colocada na caixa errada, porque era a história que estava na sinopse que eu vi na capa. Então era realmente aquele filme. A resposta para isso Ok, não tem uma resposta. Se você procurar esse filme na internet, vai achar apenas uma resenha em português sobre ela, justamente falando do fato de que não é uma adaptação do Sandman da DC. E que não é uma adaptação de nada em particular, na verdade é um filme de terror original, digamos assim. Não vem de nenhuma outra mídia. Mas não existe qualquer informação sobre esse filme em outras línguas. As poucas informações são bem básicas, como sinopse, elenco. Muitas vezes a sinopse está errada, misturada com a sinopse de outro filme, que também se chama Sandman. Existem vários filmes com esse nome Sandman, porque o Sandman é um personagem folclórico, né, anglo-saxão, que se refere a vamos dizer assim, uma criatura dos sonhos que inspira e as crianças a dormirem jogando areia nos olhos delas. Mas no caso desse filme Sandman em específico, vocês não vão encontrar DVD, vocês não vão encontrar Blu-ray, os raros links que você encontra para baixar não funcionam mais. Acreditem, eu passei uma semana inteira tentando buscar o máximo de informações possíveis sobre isso. Todas elas levaram a beco sem saída. Eu inclusive tentei rastrear a distribuidora original aqui do Brasil, cujo nome era Alphaville Vídeos, sediado em Barueri, São Paulo. Não confunda com a Alpha Filmes, que é outra empresa distribuidora de vídeos. Mas a única coisa que eu consegui descobrir da Alphaville é que a empresa já não existe mais há um bom tempo e o seu CNPJ teve baixa por inaptidão. O que quer dizer que por no mínimo 2 anos seguidos a empresa deixou de apresentar os números ou mascarou os números verdadeiros da Receita Federal. O que não é uma coisa muito boa de se fazer. Então assim, sem muito contexto e sem ninguém para perguntar, é bem difícil saber por que a pessoa responsável pela capa do filme no Brasil decidiu dizer que era uma adaptação do personagem Sandman. É bem possível que essa pessoa nunca tenha lido Sandman ou não tenha assistido o filme. Talvez ambos. Eu não consigo imaginar que a pessoa tenha feito isso para pegar um hype, porque não existia exatamente nenhum. Super-heróis populares já não eram tão populares naquela época como eram hoje em dia para o público mais geral, né? Sandman, então, é super nicho, ainda é super nicho, né? Não faria o menor sentido tentar capitalizar em cima desse nome, porque a estratégia ia dar completamente errado. E foi uma decisão brasileira mesmo, pois tanto a capa da versão americana do filme, do VHS do filme, quanto a capa da versão em espanhol não faz absolutamente nenhuma menção ao personagem do DC. A única coisa que o filme compartilha com o Sandman do Neil Gaiman é o nome, assim como trocentos vídeos chamados Sandman, assim como trocentos personagens, quadrinhos ou de literatura de outras mídias chamados Sandman. Bom, mas se esse não é um filme do Sandman, que filme é esse? Na capa do VHS que eu aluguei, a sinopse dizia o seguinte: sem o conhecimento dos habitantes do local, a casa, entre aspas, foi construída sobre o terreno de um velho cemitério. No começo do século, os fazendeiros da Califórnia nunca revelaram o fato. Aparentemente tem um erro de pontuação aqui. Agora, nos anos 90, o passado retorna para se apossar do presente. Nick, o mecânico de Montana, e sua filha de 8 anos alugam a casa com a esperança de construírem, ainda está escrito errado na sinopse da capa oficial do vídeo para ver o profissionalismo dessa galera. Enfim, Nick, o mecânico de Montana, e sua filha de 8 anos alugam a casa com a esperança de construírem um novo lar. Certo dia, ele e Jake, seu melhor amigo, quando tentavam consertar os encanamentos da casa, encontram uma caveira com chifres. O detetive Stockwell descobre que há 36 anos atrás, cheio de erros essa sinopse, 36 anos atrás, a família Langley foi assassinada na casa sob condições muito sinistras. Enquanto as investigações continuam, Jake é misteriosamente possuído pelo mal que habita a casa e se torna violento e psicótico.
Outros eventos sobrenaturais começam a acontecer, colocando em xeque a sanidade mental de Nick. Acidentalmente, ele descobre que pode viajar no tempo, plot twist aí, para o passado, através de uma parede da casa. E numa dessas suas viagens, acidentalmente liberta seus mais bizarros e cruéis demônios. O pesadelo, com acento circunflexo no E aqui, o pesadelo estava apenas começando. Essa é a sinopse que havia na capa do vídeo, tá? É bem mais detalhada que a sinopse da capa americana e da capa espanhola, o que significa que pelo menos quem escreveu a sinopse não sabia escrever muito bem, mas pelo menos viu o filme. Infelizmente, eu só assisti esse filme uma vez e nunca mais consegui encontrar para assistir. Então eu não lembro com tanto detalhes para poder dizer se o filme era bom ou não. Eu lembro de ter gostado na época, mas eu era jovem, então vai saber. Né? Dizem que tem certos filmes que é bom a gente não reassistir depois de certa idade. Até porque, na verdade, eu estava mais preocupado em ver quando o Sandman ia aparecer na história. Eu estava preocupado com o personagem dos quadrinhos, né? A coisa da viagem no tempo por uma parede da sala de estar e tal é uma das poucas coisas que eu lembro, além do fato de que ele ia, pelo menos numa das viagens, se eu não me engano, para os anos 20. O motivo pelo qual o filme é difícil de encontrar, mesmo na língua nativa dele, né, o inglês, é que ele foi produzido de forma independente e não tinha um grande estúdio por trás, né? E o diretor do filme, que também atuou como protagonista, ele infelizmente cometeu suicídio um dia após o fim das gravações desse filme, né, do Sandman. Então é difícil saber também se o que saiu em vídeo era a visão original dele, é difícil saber até se o filme foi realmente finalizado, se o final que a gente vê no filme é realmente o final que foi pretendido ou se talvez tinha coisas que o diretor ainda ia filmar, né? E a distribuidora só pegou o que tinha ali, editou e lançou de qualquer jeito para não perder dinheiro, né? Então esse filme acabou se perdendo com o tempo e com o fim do VHS acabou nunca vendo a luz do dia em formato digital. Alguma cópia do VHS deve ter sobrevivido e ido parar na internet porque eu vi links por aí, né? Não muitos, mas vi. Mas como eu disse, os links que eu encontrei, nenhum deles funcionava mais. Como esse filme chegou aqui e se tornou acidentalmente uma adaptação do Sandman de Neil Gaiman, considerando que a distribuidora brasileira do filme fechou porque ocultou dados da Receita Federal, é provável que a gente nunca saiba. Mas eu achei que era uma história curiosa e interessante para fazer um vídeo a respeito, mesmo que a gente não tenha muitas dessas respostas. Aliás, agradecimentos especiais ao Fabiano Denardin, que foi quem me lembrou dessa pérola de filme lá no Twitter. Infelizmente, não tenho como recomendar o filme original porque ele não estava disponível por aí, nem online, né? Mas fiquem com algumas imagens do filme. E uma curiosidade. Um dos personagens do filme é interpretado por Robert Wu, que interpretou o repórter Alexander Knox no filme Batman dirigido por Tim Burton. Ele também fez uma ponta como esse mesmo personagem, o Alexander Knox, no recente crossover do Arrowverso Crise nas Infinitas Terras. Caso algum de vocês que estiverem vendo esse vídeo tenha o VHS por alguma sorte do destino, por favor, comenta aí e nos dê mais informações, manda uma foto para mim, se tiver como ripa o vídeo pro digital, pra gente poder ver, sei lá. E se alguém aí conhece pessoas que trabalharam nessa Alphaville, essa distribuidora de vídeo de Barueri, entre em contato comigo que eu quero conversar muito com as pessoas e ver se elas sabem alguma coisa desse filme. Bom, pessoal, era esse o vídeo de hoje, né? Espero que vocês não tenham ficado muito chateados com o mistério não ter sido resolvido, mas espero que isso pelo menos incentive alguns a tentar descobrir mais informações. Se vocês descobrirem mais informações do que eu conseguir, por favor, me avisem. Eu vou estar super feliz em atualizar as informações que eu tenho sobre essa história, que é muito curiosa, né? Para dizer o mínimo. E se vocês tiverem alguma história meio estranha, parecida com essa, relacionada a filmes, ou a quadrinhos, ou livros, coisas assim, mandem aí nos comentários. Quem sabe eu acabe fazendo um vídeo a respeito. Até a próxima! Antes de continuar, se você ainda não